Querido irmão, querida irmã, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui nesta quinta-feira para que, através desse programa Aprofundando na Fé, nós busquemos refletir a doutrina social da igreja, esse documento da igreja que nos coloca diante de tudo aquilo que Deus pede para que nós sejamos, para que nós façamos. E dentro dessa proposta, nós também saibamos construir a nossa história, consigamos levar adiante a história da nossa vida, sempre também colaborando para a história da salvação. E hoje nós vamos falar da revelação do amor trinitário. E diz assim, no documento: o testemunho do Novo Testamento, com o deslumbramento sempre novo de quem foi fulgurado pelo amor de Deus, outros sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Você está em Romanos 26, 31, 26. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós prevalecemos a nossa fraqueza. Nós não sabemos. O amor trinitário de Deus ele concede também o Espírito Santo, o Espírito que vem viver em nós. A partir do momento que nós somos batizados, nós temos que viver animados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Eu sempre costumo falar o Espírito Santo, mesmo Espírito Santo de Jesus. É o Espírito de Jesus que nós também vamos ser guiados por Ele, que está em nós, que foi enviado a nós, através do nosso batismo. Recebemos o Espírito Santo de Deus. E nós devemos deixar nos conduzir por esse Espírito. Jesus, ele não tirou nada do seu Espírito para nos oferecer. Ele nos ofereceu o Espírito na integral. E é nesse Espírito que nós vamos ser capacitados, animados a conduzir a nossa vida, a realizar as boas obras, como dizia lá no início da semana. Tudo aquilo que Jesus Cristo realizou, nós também somos capazes de realizar. Nós somos capacitados para isso, através do Espírito. E Jesus Cristo fala, e muito mais do que isso, nós somos capazes. Jesus Cristo que fala isso. É preciso nos comprometer com essa realidade com que nós fomos dotados do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente se prevalece da nossa fraqueza, e isso torna-se para nós um passaporte para o pecado, sabe? A gente fala, mas eu sou fraco. Eu sou fraco, nasci fraco, mas eu fui fortalecido. Eu me desvio da força. Muitas vezes eu saio da força porque o Espírito exige. O Espírito é exigente. Ele exige de nós coisas que nós não queremos dar, que nós não queremos ser, que nós não queremos fazer, porque não é conveniente para nós, na nossa humanidade, na nossa realidade humana, não é conveniente para nós. Então, nós nos desviamos da proposta do Espírito, que nos indica, que nos cobra para viver, viu? Eu vou deixar, eu não vou viver isso. E daí o que acontece? Nós fazemos isso em nome da nossa fraqueza humana. Por quê? Porque nós deixamos de viver, nós temos a fortaleza dentro de nós. Existe uma fortaleza dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos isso no nosso batismo. E depois do Espírito Santo, nós somos orientados frequentemente, diariamente, nós somos orientados. Através dessa orientação, nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos para nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito. Deixarmos conduzir pelo Espírito. Às vezes eu estou fazendo uma reflexão, eu falo assim, tem muitas pessoas que até sabem do que eu estou falando,
sabe aquilo que eu estou pensando, aquilo que essa proposta que eu estou passando. Você sabe disso, né? Mas muitas vezes a gente, né, como nós refletíamos ontem, através dessa grande vitrine que nós temos na nossa frente, que é o mundão, né, que é essa maravilha que o mundo coloca diante de nós, exposto, né, com todo cuidado, com todo carinho, com toda sabedoria, né, com habilidade. O mundo é habilidoso, é muito habilidoso, né? A gente acaba, né, deixando, falando assim, mas eu vou deixar de viver essa proposta. O Espírito é muito exigente, ele cobra muito, e, né, às vezes a gente acha que torna muito pesado para a gente essa obediência a Deus, a essa vivência pelo Espírito, e nós precisamos viver. Essa é uma graça. O Espírito é uma graça de Deus na nossa vida, e nós devemos viver essa graça, viver por esta graça, devemos viver com essa graça. Isso deve ser presente dentro de nós. Nós não devemos deixar de viver pelo Espírito. Só o Espírito tem a verdade, só o Espírito nos traz a verdade, só o Espírito nos faz ver a verdade. Sem o Espírito não dá para ver a verdade. Se a gente for analisar, refletir sobre tudo, sobre o que Deus nos fala, somente pela nossa humanidade, pelo nosso jeito humano de viver, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai questionar tudo, mas por que isso? Existem muitas pessoas, né, que falam, já vi muita gente falar isso aí. Eu não preciso da igreja, não preciso, né, eu faço tudo o meu dever, cumpro com a minha obrigação, né, não deixo faltar nada em casa, trabalho diariamente, né, respeito a minha esposa, meus filhos, tudo. Eu vivo em harmonia com os meus vizinhos, com a sociedade, não devo nada em lugar nenhum, não faço nada de errado. Então, a hora que eu quero rezar, eu para aquele lugar, embaixo de uma árvore, eu rezo, né? Mas é importante, né, esse relacionamento, né, comunitário, onde nós vamos buscar uma reflexão. Lá a gente chega cheio do Espírito, como diz hoje, né, na modernidade, full, né? Cheio do Espírito. E cheio do Espírito nós vamos absorver todo o ensinamento de Deus, tudo aquilo que Deus coloca, tudo que o Pai fala, o ensinamento de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele faz tudo para que nós sejamos repletos da sua presença. Nossa, Jesus Cristo, ele faz tudo para que nós entendamos, né, que nós precisamos viver cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Jesus Cristo, né? Sempre orientados pela palavra de Deus, a palavra que Deus nos revela, a palavra que Deus coloca na nossa vida. E é preciso nós vivermos isso, sempre observarmos isso, né? E sem acolher esse Espírito, porque o Espírito também, né, ele deixa para nós, né, a possibilidade do livre-arbítrio. Né, nós podemos viver como nós queremos. Nós fomos batizados. Né? Não importa se nós fomos batizados com 1 ano, com 1 mês, com 6 meses, com 10 anos, com 12 anos, com 20, com 40, com 50 anos. Se nós fomos batizados, o Espírito deixa para nós também, né, a possibilidade do livre-arbítrio. O Espírito não força nada, não obriga nada, não, sabe? Nós somos cobrados a partir do momento em que nós deixamos nos envolver pelo Espírito. Daí sim, daí não pode ser de qualquer jeito. Daí nós temos uma conduta, nós temos, né, um caminho a seguir. Nós temos um comportamento, temos que responder, né, a essa necessidade. Mas aí é que nós vamos entrar verdadeiramente em sintonia com Deus. Viver em comunidade, né, é beber da sabedoria de Deus através daqueles que estão do nosso lado.
Muitas vezes a gente pensa assim, eu sei tudo. Eu sou diácono da igreja, já sei tudo, eu conheço tudo. Conheço a Escritura Sagrada, né, eu conheço toda a vontade de Deus. Mas sempre surgem, né, coisas novas nessa proposta. Que muitas vezes na sensibilidade daquele que está do nosso lado, do nosso irmão, às vezes uma pessoa que a gente nem valoriza, né? Às vezes é uma pessoa que nem... Porque a gente também tem esse problema de ser cheio de si, né? Eu sou cheio de mim, viu? Eu sou o cara, eu sei, eu conheço, né? Eu sei das coisas, conheço o que está escrito, né? E de repente eu perco essa sintonia com Deus, sabe? Começo a ser arrogante, prepotente, né? Eu começo a ser pretensioso, né, com aquilo que é sagrado, com aquilo que está dentro de mim, que foi enviado, né, como Jesus Cristo fala, né, o Senhor me ungiu me consagrou com a unção do seu Espírito. Eu também fui consagrado, todos nós fomos consagrados com essa unção, todos os batizados. Todas as pessoas que são batizadas, elas foram consagradas com a unção do Espírito Santo. E não precisa mais não, viu? Isso basta. Não precisa 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, né? Não precisa de batismo mais no Espírito Santo. O batismo em si já nos envia o Espírito Santo. O que nós precisamos é nos envolver por esse Espírito. É a graça trinitária, né? Jesus Cristo revela tudo aquilo que nós precisamos saber para nós conduzirmos a nossa vida, e fortalecidos pelo próprio Espírito de Jesus é que nós vamos nos comprometer com essa realidade anunciada. Nós vamos nos comprometer com essa realidade anunciada. Nós precisamos nos comprometer com essa realidade anunciada. A doutrina da Igreja Católica, ela nos fala, para tudo isso que nós refletimos essa semana e anteriormente, é necessário deixar-nos envolver pelo Espírito. Somente envolvidos pelo Espírito é que nós vamos conseguir viver essa realidade proposta por Jesus Cristo, essa realidade proposta por Deus. Porque é na força do Espírito que tudo acontece, é na graça do Espírito que tudo acontece. E é um Espírito que nós temos, um Espírito que nós trazemos dentro de nós. Está presente dentro de nós. Basta buscarmos a presença desse Espírito, né? Deixar-nos envolver pela presença desse Espírito. O mistério acontece quando nós deixamos nos envolver pela presença desse Espírito. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são inexplicáveis. Cientificamente, tecnicamente, não dá para explicar. Você sabe do que estou falando. Você já passou por isso? Eu passei por isso. Todos nós passamos por isso. Quanta coisa na sua vida não tem explicação? Quanta coisa aconteceu na sua vida que você não consegue explicar, não tem explicação. Você pode procurar um cientista, você pode procurar um técnico, você pode procurar, né? Tudo que você procurar um profissional da área, não vai ter explicação, porque é mistério. São coisas que acontecem e somente, acolhendo o mistério de Deus, é que nós vamos viver isso. Não adianta procurar explicação. Às vezes a gente quer procurar uma explicação para uma coisa, não existe explicação, não existe. Por quê? Porque é um mistério de Deus, aconteceu na nossa vida através de um mistério de Deus. Pela força do Espírito Santo, isso vem acontecer na nossa vida. Precisamos viver essa graça trinitária. Nós somos chamados a viver essa graça trinitária, né, que Deus derrama sobre a nossa vida. A proposta do batismo, quando Jesus propõe, para que cada um de nós, que vivemos nessa realidade, e de fazer de todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. Tudo tem que acontecer a partir desse momento, porque naquele momento
nós recebemos tudo de Deus. Tudo. Deus, né, Ele entrega ao seu Filho, né, para a nossa salvação. E com Jesus Cristo, com o seu Filho, nós recebemos tudo. Nós recebemos tudo. Né? E Jesus Cristo, Ele permanece real na nossa vida, na realidade que nós vivemos, através desse mistério. É um mistério. Mas Jesus Cristo está presente. Jesus está aqui nesse momento. Jesus, Ele está aí na sua casa nesse momento. Jesus está do seu lado. Se você acolher o Espírito Santo, se você viver pelo Espírito Santo, Ele está do seu lado para orientar, né? Para caminhar com você, para chorar com você as suas dores, as suas misérias, para rir nos momentos de alegria. Jesus Cristo está aí. Né? Porque Jesus Cristo não é aquele ser triste, aquele ser, né, desolado, não. Jesus Cristo também, nos momentos de alegria, Ele ri conosco, Ele participa da nossa alegria. Deus, Ele participa da nossa alegria através de Jesus Cristo. Está presente. Né? É a graça trinitária. A graça trinitária, ela faz com que Deus, Ele esteja presente na nossa vida em todos os momentos e em todos os lugares. Em todos os lugares, Deus está presente conosco. É a graça que nós recebemos. A graça daquele que acolhe, daquele que abre o seu coração para a presença do Espírito. Abrir a presença para a graça de Deus. Abrir o coração para os mistérios de Deus. Precisamos abrir o coração para os mistérios de Deus. Para que tudo aconteça na nossa vida. Tudo vai acontecer a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração para que penetre nele a graça de Deus. Penetre nele os mistérios de Deus. Muitas vezes a nossa inteligência, né, é muito fraca para entender essas coisas. Quantas e quantas pessoas não entendem, né, sobre mistério, sobre a graça de Deus, né, porque é uma razão para tudo, né? Às vezes a gente é muito racional, nós somos muito racionais. Para tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ser equacionado. 1 mais 1 é 2. Né? Mas para Jesus Cristo, 1 mais 1 é 500, é 1000. Sabe, isso vai muito além do nosso raciocínio. E daí acontece a graça. Daí, por esse mistério, acontece a graça. Porque a graça, ela vem, né, enviada por Deus. E nós devemos acolher essa graça enviada por Deus. Né? Coisa que muitas vezes o nosso lado racional não deixa ver. A gente fala assim, né, que nós somos animais racionais, né? Mas isso a ciência fala, né? Mas nós devemos também, né, ter dentro do nosso consciente que tem esse lado espiritual e que tudo faz acontecer através de um mistério inexplicável, insondável. Não tem como explicar o mistério. Tem como explicar. Né? E nós queremos uma explicação para tudo. O porquê disso, o porquê daquilo. Né? Qual é a equação que faz com que isso aconteça, essa mistura, né, química que faz com que tudo isso aconteça. Né? E muitas vezes a gente deixa de viver a graça por conta dessa curiosidade da gente, de querer saber, né, de querer decifrar tudo aquilo que é colocado diante de nós. A receita do bolo. A gente quer saber a receita do bolo. Você come o bolo e fica pensando na receita do bolo. Né? Isso faz com que a gente às vezes deixe de viver a graça. Né? Esse lado racional da gente faz com que a gente perca, né, deixe passar a graça de Deus, porque nós não sabemos acolher um mistério. Quando nós acolhemos o mistério, basta a graça. Não precisa saber por que aconteceu. Nem precisa explicar para ninguém por que aconteceu, porque nós não vamos saber explicar. Eu tenho muita coisa que aconteceu na minha vida, eu não sei. Se eu falar para você hoje, né, eu não sei explicar por que eu estou aqui diante de uma câmera de televisão, falando, refletindo, porque isso aconteceu pela graça de Deus. Eu, uma pessoa tímida, que vivia numa cidadezinha pequenina do interior, né, que mal tinha, sabe, capacidade de conversar com as pessoas, hoje eu estou aqui
refletindo a palavra de Deus diante de uma câmera com vocês. Graças a Deus. Não sei explicar. Se eu for tentar explicar, não vai sair nada, ninguém vai entender. Porque foi Deus que quis assim, isso é a vontade de Deus. E o Espírito, né, acolhendo o Espírito, tudo vai acontecendo. O Espírito vai envolvendo a gente naquilo que nós precisamos fazer, naquilo que é a missão da nossa vida. Deixe se envolver pelo Espírito. Deixe o Espírito cuidar de você. Esse Espírito que você recebeu no batismo. Sabe? Vá na missa. Refletir com a sua comunidade a palavra de Deus, a orientação de Deus para a sua vida. Sabe? E lá se entregue inteiramente a Deus através do Espírito que você traz dentro de você. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos pedir a bênção de Deus, pedir para que Deus nos acolha nesse momento, né? E através da sua bênção nos fortaleça para a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção do nosso Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.